Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou a jornalista Filomena Saleme, produtora do podcast Pod H, da Agência de Notícias da AIDE. É um prazer recebê-los todos aqui para debater no terceiro webinário da Agência AIDS 2023, os desafios do combate à AIDS no Brasil. E o nosso tema de hoje são as novas formas de prevenção. A acessibilidade significa menos infecções? Nós vamos ter convidados para debater e eu chamo o nosso primeiro convidado agora, o doutor Robson Camargo, que é coordenador adjunto do programa de AIDS de São Paulo. Doutor Robson, muito obrigada pela gentileza de nos atender para discutir um assunto tão importante. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Filomena, muito obrigado pelo convite. A gente está super satisfeito de participar aqui dessa discussão. Eu acho que é um tema bastante importante, tendo em vista que a gente hoje pode vislumbrar o controle da epidemia de AIDS no mundo. E aqui na cidade de São Paulo, esse agora é o nosso mote, né? Controle da infecção por HIV da forma de transmissão horizontal. Nossa convidada também para discutir esse assunto é a doutora Valdileia Veloso, pesquisadora titular da Fiocruz e integrante da equipe do Laboratório de Pesquisa Clínica em IST e AIDS do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. Doutora Valdileia, obrigada por atender o nosso convite. Seja muito bem-vinda para essa discussão tão importante. Nós não estamos ouvindo. Bom dia, Filomena. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui para fazer esse debate, né, na véspera do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E nós temos, né, acho que vamos ter oportunidade de discutir aí as diferenças, né? Acho que se pode falar, São Paulo tem uma situação diferente da maior parte do país, e é importante a gente discutir essas diferenças também. E a nossa terceira convidada é a Marta McBritton. Ela é presidente e coordenadora de projetos em saúde e direitos sexuais e reprodutivos do Instituto Cultural Barong. Marta, seja muito bem-vinda, obrigada pela gentileza de atender a gente para discutir hoje a prevenção no combate à AIDS. Obrigada, eu que estou muito feliz, porque eu estou aqui com pessoas que eu admiro muito, com o Dr. Robson, que é um parceiro, com a doutora Valdileia, que talvez, se Cazuza quiser, será uma futura parceira, e com você, Filomena, que eu descobri que você conheceu o Gabriel Garcia Marques, né? Fiquei passada, né? Então, uma boa discussão para a gente. Um dia eu conto essa história para você. Nossa, eu falei, minha Nossa Senhora Aparecida do Norte, parabéns. Obrigada. Eu vou aproveitar para fazer um merchan, aqui já que está fazendo merchan, do nosso podcast da Agência AIDS. Nós já fizemos a primeira temporada, são 10 capítulos, discutimos vários assuntos, e quem quiser pode ouvir, está lá no Spotify todos, e teremos amanhã um episódio especial abrindo a segunda temporada. Bom, merchan feito, vamos começar, então, a discussão. Eu começo com o doutor Robson. Doutor Robson, eu queria saber, a cidade hoje, o que ela oferece em termos de prevenção para o HIV e AIDS? Como que a cidade comunica isso, essa prevenção, e como que a população tem acesso a essa prevenção? Filomena, a gente, aqui na cidade, a gente tem parcerias com ONGs, com coletivos, e a gente está sempre de olho e ouvidos atentos ao que essas pessoas trazem para a gente, né? Há algum tempo já, quer dizer, há anos, a gente já vem no âmbito da prevenção
com preservativos internos e externos, a gente já vem fazendo, colocando isso em larga escala na cidade de São Paulo, né? Então, todos o metrô aqui de São Paulo, né, as várias linhas de metrô, tem lá preservativo para as pessoas pegarem tranquilamente na porta da entrada da catraca. Todas os pontos de ônibus, mas aquele lugar mais central de ônibus, todas elas, a gente tem uma parceria com a SPTrans, que é quem cuida dessa coisa de ônibus aqui em São Paulo. Também tem preservativo distribuído em larga escala. A gente tem distribuído aqui na cidade em torno de 70 milhões de preservativos ano. Mas a meta nossa é 100 milhões. Quando a gente chega com 70 milhões, todo mundo leva bronca, porque a meta na cidade é pelo menos 100 milhões de preservativos por ano. Fora isso, a gente começou com PrEP desde 2018, aqui em São Paulo, e hoje a gente tem em torno de 23 mil pessoas que foram cadastradas para a PrEP. Obviamente, a gente tem uma média aí de pessoas que deixam de tomar PrEP em torno de 40%. Né? E a outra, eu acho que tem uma outra, um outro tripé que é tratamento imediato. Né? A gente optou por testar e tratar realmente. Hoje, a nossa rede tem em torno de 7 dias para iniciar tratamento, que a gente acha não está bom, mas está razoável. O ideal agora é tratar no mesmo dia, né? Porque a gente sabe que, diminuindo a carga viral circulante na cidade, a gente também vai ter menos infecção. Tudo isso junto, tudo isso somado, São Paulo vem decrescendo as novas infecções. Né? Pelo 5º ano consecutivo, a gente tem diminuição de novas infecções por HIV. Se a gente comparar 22 com 16, aliás, 21 com 16, a gente tem uma queda aí de mais de 40% nas novas infecções por HIV. Por isso que no começo eu estava falando que a gente já vislumbra a possibilidade de controle da epidemia aqui na cidade. A outra coisa que nós fizemos, e aí a rede toda trabalhando, foi a eliminação da transmissão vertical do HIV. Né? Por 4 anos consecutivos, a gente foi certificado em 18, e houve uma recertificação agora de cidade que eliminou a transmissão vertical do HIV. Para isso, você tem que ter uma rede de saúde potente, né, que felizmente a cidade tem, para fazer uma peneira aí de gestantes que não sabem a sua condição sorológica. Nós temos em torno de 120, 130 mil gestantes por ano aqui na cidade, das quais as unidades básicas de saúde peneiram 100, 110 mulheres gestantes que não sabiam da sua condição sorológica. Né? Então, é um esforço, e aí tem maternidade, então é um esforço de toda a rede de saúde, que é extremamente potente, o SUS aqui é extremamente potente, que consegue dar essa resposta. Né? Eu acho que é isso. É isso, a gente vai falar mais sobre isso. E eu queria falar agora com a doutora Valdileia. Doutora Valdileia, a senhora que é pesquisadora também da Fiocruz,
quando se fala em prevenção, o que as pesquisas estão avançadas? A gente tem a PrEP, né, a profilaxia, a pré-exposição, a PEP, e ainda exige mais pesquisa, a gente precisa pesquisar mais para dar mais opções de prevenção para essa população que pode evitar contrair o vírus? Então, quando a gente fala em prevenção, é importante a gente considerar várias, né, formas de prevenção, e que nós sabemos o tratamento, né, da infecção pelo HIV, do tratamento antirretroviral, por isso testar e tratar o mais rápido possível é fundamental, porque nós sabemos que uma pessoa que tem a infecção controlada, que a carga viral é indetectável, essa pessoa não transmite a infecção por via sexual. Então, essa é fundamental, então, expandir a testagem, encontrar formas de alcançar as populações mais vulneráveis com serviços de prevenção, começando pela testagem, e que aí, com a testagem, nós temos, então, a porta de entrada, né? Tratamos os que forem encontrados vivendo com HIV/AIDS, e podemos oferecer PrEP para aqueles que não vivem com HIV, né? São HIV negativos, e orientar também em relação à PEP, né? No caso de uma exposição, a pessoa poder procurar o serviço para receber a profilaxia pós-exposição. Então, nós temos o tratamento, a profilaxia pós-exposição e a profilaxia pré-exposição. Na profilaxia pré-exposição, nós avançamos muito, né, nos últimos anos, com a demonstração da eficácia da PrEP lá atrás, pelo projeto IPREX, e é uma política pública hoje no Brasil, mas nós sabemos que é preciso aumentar a cobertura, precisamos ter mais pessoas vulneráveis ao HIV fazendo uso da PrEP, e uma vez essas pessoas estando em PrEP, manter essas pessoas que tiverem a vulnerabilidade mantida, continuarem em PrEP, mantê-las em PrEP, porque nós vemos que muitas pessoas são vulneráveis, começam a PrEP, mas não têm uma boa adesão, e até mesmo uma proporção significativa descontinua o uso da PrEP. Então, nós precisamos encontrar formas de acolher, de ter atividades que possam aumentar a vinculação e a adesão, facilitar a adesão das pessoas à PrEP. E dentro dessa questão de facilitar a adesão, nós temos as novas pesquisas que estão relacionadas a novas formulações dos antirretrovirais para a PrEP. As formulações de longa duração, né, como o cabotegravir, por exemplo. Então, o cabotegravir se mostrou com eficácia maior que a PrEP oral, e uma das principais razões é justamente por facilitar a adesão. A pessoa recebe uma injeção intramuscular a cada 2 meses. Então, precisamos avançar nisso, né? Ver como essa tecnologia se comporta no Brasil. Nós, na Fiocruz, vamos fazer agora um estudo de demonstração com o cabotegravir, né? Na população, tendo como alvo a população mais afetada, mais vulnerável para ao HIV no nosso país, que são os homens gays, outros homens que fazem sexo com homens, mulheres trans, travestis. Então, vamos ver como essa tecnologia se comporta com a nossa população, nossa cultura, o nosso sistema de saúde. E existem outras tecnologias também de longa duração que estão em andamento, que podem ser
comprimidos, podem ser implantes, se tem muita esperança de que essas tecnologias de longa duração possam fechar aí, né, preencher essa lacuna para as pessoas mais vulneráveis que têm dificuldade de adesão, para que elas possam ter opções e que, com isso, elas possam usar a tecnologia de PrEP mais apropriada para elas. Então, essas pesquisas prosseguem, né, no mundo inteiro, no Brasil também, e com isso nós vamos buscando essa possibilidade das pessoas terem opções, que é uma coisa muito importante. A maior parte das pessoas pode usar tranquilamente e usa muito bem a PrEP oral, né? Mas para outras, a PrEP oral as pessoas esquecem, elas se desinteressam. Então, nós acreditamos que a PrEP de longa duração possa contribuir para melhorar, para essas pessoas terem o benefício da PrEP. E isso também contribuir para o controle, né, da epidemia no nosso país. Porque quanto maior a cobertura de PrEP para as pessoas vulneráveis, isso contribui para o controle da epidemia. Tá, ok. Marta, a doutora Valdilé disse agora, falou que uma das formas de prevenção é ampliar a testagem. E o Barong tem vans, vocês vão até as pessoas. Ainda existe muita resistência, é uma barreira ainda você ampliar essa testagem? As pessoas ainda têm medo de fazer o teste, medo do resultado do teste? Vamos lá, eu adorei o plural, vans, mas a gente só tem uma, e com certeza nós estamos procurando ter 2, 3, continuar, porque a gente já tem um trabalho Brasil afora, né? A testagem, da forma como o Barong executa, veja bem, a nossa van, primeiro, ela é muito pop, ela é muito colorida, né? Ela, em nenhum momento, ela parece uma ambulância, um serviço de saúde, né? Tanto que, às vezes, as pessoas olham e falam, mas exatamente o que vocês estão oferecendo, né? Também a gente procura trabalhar fora dos horários convencionais, onde os serviços de saúde estão abertos. Então, a gente trabalha de sábado, domingo, à noite, né? E também buscando um estudo, um mapeamento de campo, né? Onde vai rolar uma festa, onde está a população que é mais vulnerável, etc. Com a nossa abordagem, né, que é muito dinâmica, também trabalhando com a linguagem de pares, a gente consegue quebrar a resistência à testagem. Porque a gente tem que entender que a testagem, ela também carrega uma série de preconceitos, né? Por que eu vou me testar para o HIV? Né? Se eu sou uma pessoa que, na minha cabeça, não corri nenhum risco, né? Então, por meio da nossa abordagem, conversando e até muitas vezes não realizando a testagem na unidade móvel, mas oferecendo o autoteste, a gente consegue atingir e trabalhar com essas pessoas. Por outro lado, também a gente é insistente, né? A determinados campos, o que nós observamos? Que a gente tem que voltar, né? Porque a gente está sendo observado. Ou seja, existem pessoas que frequentam aquele local, no primeiro momento elas não se sentem encorajadas a realizar a testagem, porém, ao ver o Barong, né, voltando, distribuindo camisinha colorida, distribuindo camisinha aromatizada, camisinha neon e outra ducha higiênica, porque, na verdade, a gente monta todo um grande circo mesmo, né? Exibindo vídeos, etc. Então, essa pessoa, aos poucos, ela vai chegando,
né? É muito importante também respeitar o tempo de cada um, né? O que a gente tem observado em campo e trabalhando no estado de São Paulo e também Brasil afora, né? Que nesses últimos 4 anos, e nesses últimos tempos, inclusive com a pandemia da Covid, como a discussão da saúde sexual e reprodutiva saiu da pauta, né? Hoje a gente voltou a ter questionamentos que eram do início da epidemia de HIV. E essa é a nossa maior fonte de preocupação, né? É buscar uma forma de dialogar com a população e trabalhar esses mitos que retornaram, né? Eu recentemente estive na região norte, em pequenos municípios, e fiquei surpresa com o repertório de profissionais de saúde, com o repertório de educadores, né, que afastam completamente, né, os adolescentes, os jovens, da questão da saúde sexual e reprodutiva. Eu sinto que, né, andando o Brasil afora, que a gente retrocedeu, né? Então, por um lado, a gente tem que discutir as novas tecnologias de prevenção, né? Numa capital como São Paulo, isso se torna viável, mas quando a gente vai para a ponta, onde o secretário de saúde, né, não sabe o que é PrEP, não sabe o que é PEP, e ainda chama, e eu ouvi, ninguém me contou, eu estive com secretários de saúde de pequenos municípios que usaram a palavra aidético, né? Então, a gente está vivendo um Brasil dicotômico, né? A gente, novamente, tem que ter trabalho de base, e o fato de você não ter mais um movimento social tão fortalecido é um grande risco, né? Então, quando a UNAIDS coloca no Congresso, na Conferência de AIDS em Montreal, publiciza uma publicação e diz "in danger", estamos em perigos novamente, é verdade, né? A gente está vivendo muitas realidades paralelas. Sim, é uma triste realidade, né? E eu queria aproveitar esse gancho do que você falou e falar com o Dr. Robson. Dr. Robson, o quadro traçado agora pela Marta, ela foi para a região norte do país, né? Mas a gente ainda tem ela usou a palavra retrocesso, disse que inclusive os profissionais de saúde, né, não estão atualizados. A gente tem 40 anos da AIDS aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, a gente tem esse quadro, ainda as pessoas, a gente tem que explicar o que é PrEP, o que é PEP, e falo do público de saúde e também aquele público base, que é o que tem o contato realmente com as pessoas. Ainda é difícil essa missão, Dr. Robson? Você tem que ficar explicando, você tem que falar o tempo todo. As pessoas, por exemplo, ontem a gente estava numa reunião com gerentes nossos e alguns contando sua experiência de PrEP, por exemplo. Então, temos um colega que está lá em São Miguel Paulista e que ele foi fazer PrEP numa casa de sexo, lá em São Miguel. Então, assim, o que é bacana é que ele bota uma mochila, bota um medicamento dentro da mochila, material para colher sangue, não sei o quê, e foi para essa casa. Pois bem, as meninas que trabalhavam lá na casa, né, não sabiam o que era PrEP, não sabiam o que era PEP, e também não se cuidavam muito para HIV, né? Algumas usavam preservativos, outras não, enfim. Então, a gente tem uma parcela grande, quando a gente vai fazer... A gente tem um CTA itinerante aqui na cidade, que o foco é trabalhar
nas zonas de prostituição de rua, com meninas trans. Quando chega lá, né, elas não têm noção do que a gente está falando. Eu acho que Marta, não é só no norte, a gente vai ver isso com mais facilidade, mais estruturado. Aqui em São Paulo, se você vai na periferia, se você vai nessas regiões de maior vulnerabilidade, as pessoas também não sabem, né? E a gente tem que falar full time, né? Hoje eu estava vendo uma manchete que 5% das pessoas que terminam o ensino médio saem sabendo matemática, né? O país todo retrocedeu, e muito, né, durante alguns anos aí. E aí, nessa leva de escola ruim, de educação ruim e tal, vai HIV junto, né? Vai preconceito junto, tudo isso vai junto, quer dizer, crescendo, porque tem um campo fértil para crescer, né? A Valdileia coloca, eu acho que é uma questão interessante, que a desigualdade que tem no país, por exemplo, de PrEP, né? Quando eu, numa reunião com o Ministério, que eu fiquei sabendo que 86% das cidades tinham PEP, eu falei, aonde isso? Como pode isso? Como uma pessoa que se expôs a risco na sua cidade, no seu canto, não tem 2 caixas de remédio para poder se proteger de uma possível infecção por HIV, né? Porque não tem secretário de saúde que pense nisso, enfim. Para nós que trabalhamos com AIDS há tanto tempo, isso é um horror, mas eu acho que essa é a cara do país, né? Da desigualdade. Quando a gente fala aqui em São Paulo, a gente faz 23 mil PEPs, então 23 mil pessoas e tal. É pouco, é muito pouco. Acho que Valdileia, que conhece bem número e poderia dizer para a gente assim, olha, para a gente ter um impacto do caramba, tantas milhares de pessoas que tinham que estar tomando PrEP no país. É pouco, né? Mas aí é 30% da PrEP do país. Tem unidades nossas que faz mais PrEP que alguns estados brasileiros. A gente tem tudo na mão. Marta, que trabalha aí na rua, com o Barong, que tem esse contato diário aí com as pessoas e tal, vê isso, né? As pessoas querendo acesso, quando você fala, vai ter um grupo que vai querer ter acesso, mas não tem, né? Simplesmente na cidade dele não tem, simplesmente não tem. E aí é vontade política, porque medicamento tem para todo mundo, né? Isso. Realmente, infelizmente, a gente tem que falar a palavra retrocesso. Doutora Valdileia, a senhora que foi citada e lembrada, esses números realmente, a gente, infelizmente, ainda vive um retrocesso, a gente ainda, depois de 40 anos, tem que voltar algumas casas para começar algum trabalho novamente? É realmente lamentável, nós retrocedemos muito, começando, e que eu acho que é uma questão fundamental, que é a educação dos jovens, né? O debate, a discussão sobre vulnerabilidade para o HIV, sobre prevenção do HIV, das ISTs. Nós não temos mais nenhum programa nas escolas, né, para discutir, envolver os jovens nessa discussão. Isso é um ponto que, sem isso, a gente não constrói uma resposta
para o controle da epidemia de HIV, e a gente não expande a prevenção, e com isso, né, a gente tem também a questão da PrEP, né? Não que só na escola isso vá ser suficiente, porque a gente sabe que nós temos um número muito grande de jovens vulneráveis fora da escola, né? Mas hoje, considerando um sistema de saúde de acesso universal, a PrEP como uma política pública, a disponibilidade de testes, a disponibilidade da PrEP ampla, o que falta? Falta a gente conseguir que as pessoas usem. Mas, para isso, a gente precisa o quê? Não só das pessoas conhecerem, perceberem a sua vulnerabilidade, saberem que ter o conhecimento de que PrEP pode reduzir essa vulnerabilidade, mas nós precisamos também ter serviços. Nós temos poucos serviços. A maior parte dos serviços, se a gente considera por cada unidade federativa, a maior parte dos serviços é em São Paulo. Então, até muito pouco tempo, no Rio de Janeiro, você só tinha 2 serviços ofertando PrEP. Agora melhorou um pouco, mas ainda muito limitado. Então, para que a gente possa atingir, ter impacto na epidemia, nós fizemos um estudo dentro do projeto IMPREP, né, um projeto guarda-chuva, em que nós fizemos vários estudos relacionados para gerar dados, evidência científica robusta, para melhorar a implementação da PrEP. Nós fizemos um estudo que mostrou que, para a gente alcançar um alvo, né, de reduzir a incidência em 75% do HIV em 5 anos, nós precisamos alcançar uma cobertura, uma cobertura muito alta, e ela teria que ser rápida, né? Então, essa questão, por exemplo, se a gente conseguisse 60% da população dos homens, né, que fazem sexo com homens, em 2 anos, 60% deles usassem PrEP, nós conseguiríamos evitar aproximadamente 10 vezes mais infecções do que nós temos hoje. Então, essa é uma questão que só com uma intervenção multifacetada nós vamos alcançar. Tem que ter os serviços profissionais treinados, nós temos que ter debates, educação da população mais vulnerável, isso passa pela escola, isso passa por discutir em casa, e isso tudo hoje, o debate, né, as conversas sobre prevenção de HIV, elas estão praticamente equiparadas. Então, o trabalho que Barong faz é fundamental, né, idealmente, né, várias vans, seria muito bom se fosse possível, né? Eu acho que pode ser possível aumentar e que essa experiência possa se estender para todo o país, porque nós precisamos ir, né, que nem o artista, né, tem que ir aonde o povo está, nós temos que ir onde a população vulnerável está. E essa população vulnerável não vem aos serviços, ou vem pouco aos serviços, justamente porque os serviços discriminam, não são amigáveis. Então, temos que ter essa estratégia também de ir em busca dos mais vulneráveis, em busca com testagem, em busca com PrEP e em busca de engajar essas pessoas para que elas alcancem, né, um maior conhecimento, uma maior conscientização sobre a sua vulnerabilidade e como ela pode ser ultrapassada. E a PrEP é uma delas. Infelizmente, nós temos um caminho muito grande para retrocedermos e precisamos agora, rapidamente, né, nós esperamos voltar com intervenções multifacetadas
para trazer o debate de volta da prevenção e que a gente possa ampliar também no sistema de saúde os serviços disponibilizados para a população, que não se concentrem, né, em São Paulo, mas que possam estar no Brasil todo. Para ficar nesse termo, nesse retrocesso, eu tenho uma pergunta para os três, que eu queria uma resposta um pouco rápida, para saber se a pandemia tem culpa nesse retrocesso ou é só um álibi que é utilizado para culpar esse retrocesso. Começando com você, Marta. Eu não sei se a palavra culpa é adequada, né? Mas com certeza a pandemia e a forma que a pandemia foi abordada nessa gestão nacional, obviamente, influenciou, no sentido que, quando você desacredita a ciência, você desacredita o conjunto da obra. Então, aí, você desacreditando a ciência, você desacredita a PrEP, você acredita a PEP, você afastou as crianças das escolas por conta da pandemia, mas, por outro lado, você também não tinha, de maneira online, discussões sobre sexualidade, né? Ao mesmo tempo que as ONGs que trabalhavam com HIV passaram, sem ter esse trabalho, sem ter se preparado para isso, a buscar uma resposta para os seus assistidos em relação à pandemia, né? O próprio Barong, durante a pandemia, acabou desenvolvendo uma técnica, uma metodologia, uma estratégia de levar os antirretrovirais para as pessoas que estavam em isolamento, e agora esse projeto continua. Mas é o conjunto da obra, Filomena, né? Quando você diz que a ciência não é confiável, né, não há maior retrocesso que este, né? Nós vimos na pandemia, né, serviços fecharam durante um período ou reduziram significativamente seu atendimento. As pessoas tiveram mais dificuldade de se locomover. E nós temos hoje as consequências, que são pessoas que perderam vínculo, precisam ser resgatadas, estão em abandono de tratamento. E nós temos que fazer, eu entendo que nós temos que fazer um movimento especial, quase que um mutirão, para trazer essas pessoas de volta, para a vinculação com os serviços, para retomarem o uso do seu tratamento, retomarem o uso da PrEP. Então, a pandemia teve essa, além, né, do que já foi colocado em relação à questão de desacreditar a ciência e a própria redução do financiamento do sistema de saúde, mas tem essa questão de que nós precisamos, hoje, né, a gente vê, diminuiu a realização de exames de CD4, de carga viral, é porque as pessoas não precisam, não, é porque elas perderam vínculo. Então, a gente tem que fazer esse mutirão para a gente trazer essas pessoas de volta e partir dali rapidamente, né, tentar, de uma forma acelerada, avançar. Porque retrocedemos, temos que trabalhar firmes para tirar esse atraso e caminharmos para avançarmos no controle da epidemia, né? Diminuir o impacto da epidemia na nossa população, que a gente vê acomete principalmente os mais jovens, né? Os jovens, né? Homens que fazem sexo com homens mais jovens, adolescentes, né? ou adultos jovens, são onde a população, onde a epidemia mais cresce, maior número de casos, né? A gente vê, quando a gente vê os gráficos, a gente vê uma pirâmide etária, né, dos casos que se achata. A gente vê claramente, a figura mostra esse
acometimento maior da população mais jovem. Dr. Robson. Eu acho que a epidemia, vou voltar para a desigualdade. Ela mostrou a desigualdade no país enfim. Nos lugares onde, e aí eu vou citar São Paulo, onde o SUS e os serviços de AIDS estavam mais estruturados, ela não alterou muito a nossa rotina, porque nossos serviços não foram deslocados para o atendimento de Covid, né? A gente manteve porta aberta, a gente manteve PrEP, e a nossa PrEP, durante a epidemia, ela cresce exponencialmente, né? Se você pegar lá 2020 para 2022, cresceu mais de 50%, mais de 100%, não me lembro dos números agora, mas há um crescimento enorme, justamente porque a gente não fechou porta, né? Justamente porque os nossos serviços não foram, não passaram a atender Covid, né? Então a gente continuou focado na nossa epidemia também, né? E a gente aproveitou, por exemplo, para colocar novos profissionais para o atendimento de PrEP e PEP aqui na cidade, né? A gente só tinha médico prescrevendo PrEP, a gente coloca enfermeiros prescrevendo PrEP. A outra categoria que era bastante suscetível na epidemia eram os dentistas, que foram a primeira categoria que parou realmente com atendimento dentro das nossas unidades. Ele parou com o atendimento dele, só atendia um caso de urgência, né, por conta da possibilidade de se contaminarem. E a gente deslocou esse profissional para PrEP e PEP, né? E os farmacêuticos também, para PrEP e PEP. A gente fez normativas dentro da pandemia para que esses profissionais pudessem fazer essas prescrições. Eu acho que isso foi um grande diferencial para a gente, do aumento do número de PrEPs. E mesmo dentro da pandemia, a gente conseguiu, a nossa rede começa com 13 unidades, fazendo PrEP em 18. Em 2021, a gente tem, acho que 58, 59 unidades fazendo PrEP aqui na cidade de São Paulo. A gente, inclusive, foi para trabalhar com as unidades básicas de saúde que fazem a hormonização, para levar a PrEP para as pessoas trans, né? É isso, quer dizer, assim, os lugares que estavam mais desestruturados, a epidemia veio e arrasou. Onde você tinha alguma estrutura, a gente pôde manter o foco em HIV e AIDS. Marta, a gente falando em prevenção, e você que trabalha diretamente com a população, com a van, que vai, nos lugares, ainda é muito difícil o preconceito, e hoje acho que a gente tem um adendo, porque há 40 anos você ser soro positivo era uma sentença de morte. Hoje as pessoas acham que tudo bem viver com AIDS, eu não vou morrer mesmo, e então elas não dão importância se eu tiver com AIDS ou não, porque eu vou viver do mesmo jeito. A informação ainda não chega que se você não fizer o tratamento, tomar religiosamente o tratamento, você pode sim morrer de AIDS, né? Você vai desenvolver a doença. Ainda é mais difícil chegar nessa população jovem com essa cultura que tem hoje em dia? Na verdade, eu acho que ninguém acha que é bom viver com AIDS, né? Porque AIDS já são as doenças oportunistas, né?
quando a gente... E essa é a primeira, o primeiro a medida que é, assim, a primeira informação que a gente tem que sempre transmitir, a diferença do que é viver com HIV, né, que aí pode ser uma infecção crônica, e viver com AIDS não existe, porque viver com AIDS você vai acabar morrendo, né, porque provavelmente você terá todas as doenças oportunistas. Mas essa questão da diferença do HIV e do que é viver com HIV e da AIDS, que era que a gente pensava que já era um saber acumulado na maioria da população jovem, não é mais. Né? Então, a gente tem voltamos a fazer CIPATs, a gente voltou a trabalhar em algumas empresas, e quando você pergunta, né, qual a diferença do HIV e qual a diferença da AIDS, as pessoas não sabem mais, né? E isso é aterrorizante, porque isso significa retrocesso, né? Retrocesso de saberes, né? Agora, o preconceito, eu não tenho nenhuma pesquisa, né, para defender isso, mas eu tenho a nossa vivência. Quando a gente fala que o HIV, a saúde sexual e reprodutiva, saiu de discussão, saiu do campo das escolas, pode ser ainda pior. Né? Eu vivi nesses últimos anos, fui a escolas públicas, principalmente em zona rural, escolas públicas, em que as aulas começavam com a professora rezando, né? E terminavam com a professora rezando. Eu não tenho nada contra a fé, veja bem, né? Mas numa escola pública, né, com adolescentes, se você começa o dia rezando e termina rezando, você não cria espaço para discutir sexualidade. Você já traçou ali uma linha moral em que o adolescente não vai verbalizar absolutamente nada, né? Então, Dr. Robson, mas não é só a matemática né, que não está rolando mais, né? Todo a ideia de fazer o jovem pensar, a ideia de fazer o jovem discutir, né, que isso deve acontecer na adolescência, não existe mais. Eu estou generalizando, de certa forma, né? Mas a gente empobreceu o jovem de conhecimento. E aí talvez a gente possa usar a palavra culpa, né? Porque uma sociedade que não enxerga isso, uma sociedade que se recusa a ver, né, que 5% dos jovens estão saindo das escolas sem aprender matemática, uma sociedade que se recusa a ver que a discussão da sexualidade, etc., não está acontecendo mais, é uma sociedade que depois vai se trancar em condomínios fechados, né, né, achando que está protegida, né, e que não consegue mais discutir equidade. Né? Eu penso que o Brasil está num momento de divisor de águas. Porque, ao mesmo tempo, vivendo esse retrocesso, a gente tem no movimento social e também na saúde, né, profissionais habilitados para né, responderem a todas essas questões. Mas se você não tiver financiamento, né, e financiamento robusto, né, se você não recuperar essas pessoas de tantas ONGs, agora eu estou defendendo um pouquinho o meu território, né? Mas se você não tiver financiamento, novamente, para as ONGs que são capazes de entrar nos campos mais diversos, a gente não combate o retrocesso. Precisa de financiamento. E não é financiamento de 20, 30, 40 mil reais de edital, é financiamento robusto, né? E da iniciativa privada, e do Ministério, e das governanças municipais, federais, estaduais. A gente precisa de dinheiro, né? Para poder trabalhar. E uma continuidade, né?
nesse dúvida. financiamento. Sim, sem Porque dúvida. se você tem financiamentos por curto tempo, você tem um grande trabalho administrativo de preparar, né, os projetos, de competir por recursos. Você vai ter financiamento para 1 ano, vai ter financiamento para 2 anos, você vai precisar ter e fazer isso para várias fontes, né? Nem tem tantas fontes assim, mas isso tem um trabalho que consome a equipe e você não tem a garantia da continuidade. É mais difícil para você manter pessoas, né? Manter um planejamento de médio prazo no investimento que você vai fazer. Então, eu acho que é isso que precisa mudar, que é a mesma questão para a pesquisa. No Brasil, os financiamentos são por tempo curto, né? Você vê o NIH para as redes de pesquisa clínica financia por 7 anos. Então, você morre, apresenta a sua proposta, você ganhou, você vai ter algum recurso para te manter durante 7 anos, se manter uma equipe mínima. Então, eu acho que isso é uma questão do financiamento das ONGs também. Ele é fragmentado, o volume de recursos é baixo, é pequeno, e ele não é contínuo, é um período muito curto. Então, acho que isso tudo dificulta a ação, né, a resposta das ONGs para o controle da epidemia, para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Doutora Valdileia, eu queria continuar nisso. A senhora falou de financiamento, a Marta foi bem clara, falou dinheiro mesmo, que precisa. E eu queria saber na área das pesquisas, porque a gente também tem esse retrocesso na área das pesquisas quanto ao HIV. Como é que está essa área? Como é que está financiamento? Está difícil trabalhar nessa área ou não? Não, eu acho que o que tá difícil é que o recurso para a pesquisa diminuiu significativamente no Brasil como um todo, né? Para as agências, eu acho que talvez só escape aí a FAPESP, mas que tem um volume, continua com um volume muito bom. Vocês sabem que no passado o volume de recursos que a FAPESP colocava à disposição dos pesquisadores era maior, né? Quando eu comecei aí a minha carreira de pesquisadora, era significativamente maior do que o recurso que o CNPq colocava para o Brasil inteiro, né? O aumento a gente viveu aí um aumento dos recursos para a pesquisa e na última gestão especialmente, mas já tinha começado um pouquinho antes, a redução do volume de recursos para a pesquisa. Então, isso tem essas implicações todas, né? Você não consegue ter continuidade nas pesquisas. E isso é algo que tem que ser revertido rapidamente. A gente vê aí também a fuga de cérebros, né? Pesquisadores que estão desistindo, né, de ficar no Brasil, pesquisadores que estão saindo da carreira acadêmica, indo buscar outras fontes, outros trabalhos. E isso a gente tem visto principalmente com os mais jovens. A gente pega aí o que um pesquisador jovem, né, acabou de sair do mestrado, acabou de sair do doutorado nos últimos anos, e vamos pegar aí esse último ano, tem, né, de oportunidade. Se não tem recurso para pesquisa, eles não têm oportunidade junto aos grupos que fazem pesquisa. Então, não tem fonte de renda, não tem trabalho para desenvolver seu conhecimento, suas habilidades como pesquisador. Isso é um grande problema. Vocês viram aí a redução do número de pessoas que fizeram Enem, né? Inscritas e que fizeram. Isso é assustador, né? Aterrador isso. Você vê o desinteresse, a desesperança, né? Com a perspectiva da educação mudar a vida das pessoas. Então, a gente tem que reverter isso. A palavra é educação. Doutor Robson, eu queria uma opinião sua também sobre essa parte de financiamento, essa parte da falta de verba para o combate e para a prevenção. Marta, eu não falei que era
5% que saía do ensino médio sem saber matemática. 5% saem sabendo matemática, 95% não sabem. Ah, desculpa. Então, cara, não, mas eu quis dizer isso, mas é que eu sou disléxica, entendeu? Não, mas acho cara, que assim, que é uma matéria que dá pensamento lógico. Sem dúvida. Então, assim, se o sujeito que dirá ler livro, ler coisas, ler na área de humanas, que nada. Né? Então, eu acho que eu acho que essa questão da educação, eu fico com o Darcy Ribeiro, que eu digo que eu li um texto dele nos anos 80, e eu fui amaldiçoado por isso. Porque Darcy, em 80, Darcy dizia assim, ele comparava a educação no país até aquela data e dizia assim, olha, se isso, a educação não é assim, é o descaso do governo com a educação. Não há um descaso, porque o descaso você joga ao acaso. E o acaso pode dar certo. Tem chance de dar certo. 50%. Joga a moeda para cima, pode dar cara ou coroa. Se ele não dá certo, é porque existe um projeto para que ele não dê certo. Eu concordo totalmente. E eu acho que a gente vem passando porque tem um projeto. Tem um projeto para 5% só sair com matemática. Tem um projeto de não investimento em pesquisa. Isso é um projeto. É claro. Não é descaso. A mão de obra barata interessa para muita gente. Sim, isso não é um descaso. Isso é um projeto. A mão de obra barata, a mão de obra que não questiona. Quando Valdileia fala... Né? Gera dados, né? Gera dados. Exato. Gera dados. Aí não tem dados. Desigualdades. Que é chato. Bom, então, quando o Valdileia diz assim, é um projeto. A fuga de cérebros, né? A gente vê o seguinte, quanto que a sociedade brasileira investiu naquela pessoa para que ela fizesse, desde a escola fundamental até ela chegar no pós-doc dela. Quanto de investimento foi isso? Isso não é pouco dinheiro, não, gente. Isso é muita grana. E na hora que ela está ótima para produzir, a gente joga ela fora. Porque a gente não quer dar o mínimo para essa pessoa ficar aqui. Porque assim, eu não conheço pesquisador que o sonho é ter uma Ferrari. Ele quer ter uma Ferrari dentro do laboratório, ele quer ter uma Ferrari dentro... Exatamente, os sonhos de consumo são outros, né? São outros, né? Mas quer ter uma vida adequada, enfim. Então, para mim, isso é projeto. Por isso que eu digo que eu fui amaldiçoado com essa história dele lá. Né? Bom, enfim, pensar é muito perigoso, né? É perigoso demais, não é? Enfim, eu acho que essa questão do não financiamento, isso está posto. Né? Quando o Ministério coloca no último PCDT dele, que a gente estava lá com todo mundo feliz da vida, que podia os farmacêuticos, os dentistas e tal, fazerem as coisas. O Ministério vem e fala, eu não vou comprar briga, que nem havia. Né? Dentro da Conitec, eu não vou comprar briga com o Conselho Federal de Medicina, que nem havia. Né? E deixa os caras comprar briga. E você tira acesso das pessoas. Porque não é só dinheiro. Né? Dinheiro é importante. Dinheiro é óbvio que é importante. Mas tem que ter vontade política. Né? Quando você solta um PCDT, depois de Valdileia e o grupo dela mostrar que PrEP sob demanda é bacana, que Cabo Gavi é bacana,
que tudo isso era legal fazer, e no PCDT novo não aparece nada disso, e nem é discutido isso, quiçá colocou meninos de 15 anos na possibilidade de tomar o medicamento, né? O tenofovir. E que a gente já vinha fazendo isso mesmo sem ter o PCDT, porque na hora que liberar a bula para 15 anos, a gente falou, se chegar alguém com 15 anos, dê medicamento. Enfim, isso é falta de vontade, isso não é política de saúde, isso é falta de vontade política. Então não basta ter dinheiro, porque o cara podia dizer lá, olha, tem aqui não sei quantos bilhões, papau, né? Mas se não houver essa vontade, se a gente não conseguir quebrar esse projeto, botar esse projeto no lixo, eu acho que nós vamos penar muito tempo. Sem dúvida, porque lembrando, né, já que a gente está lembrando um pouco dessas 4 décadas de HIV, quando o governo Bush ofereceu para o Brasil um montante razoável, era muito dinheiro, inclusive, né, desde que as ONGs, né, seguissem a política ABC, né, que era abstinência, fidelidade e usar camisinha. Quer dizer, também o dinheiro ele tem que ser discutido, né? E foi um momento em que o Brasil se recusa com a garantia de que, né, as ONGs depois receberiam esse valor, etc., o que acabou não acontecendo também, né? Mas a questão do financiamento, ele não pode ser claro que você tem que ter diretrizes, mas você não pode, e uma das questões, já que a gente está discutindo a inovação, eu sempre acreditei que o espaço de ONG também é para o desenvolvimento de projetos pilotos, né? A ONG, ela tem que ser, ela deve ser também um espaço onde você possa experimentar determinadas tecnologias de prevenção e de saúde, etc. E que isso, acabando tendo resultados, possa vir política pública, possa ser reproduzido. Então, também, quando você tem um financiamento tão direcionado, tão concreto, no sentido de que você não possa experienciar, é muito complicado. Você não pode ter engessamento, né? É claro que é necessário diretrizes, mas você não pode tolir a criatividade, né? Porque aí você não consegue ter a experiência. Quando a doutora Vadileia comentou da música do Milton, a origem do Barong é do Teatro Mambembe. Nós éramos todos de teatro, né? Há 26, 27 anos. Né? E qual era o nosso espírito? Sair como pessoas de Teatro Mambembe, né, para discutir sexualidade. Né? A palavra Barong quer dizer bar, de boteco, ONG, de organização não governamental. Né? Então, nossa defesa era discutir sexualidade como se discute na mesa de um bar, né? E ir ocupar os espaços públicos por meio de performance. Aí tinha as pessoas que estudavam, que trabalhavam com o teatro do oprimido, etc. Mas isso aí é história para muito chope e fica para a próxima. Né? Mas o espírito do Barong era de experimentação. E se a gente não tivesse, naquela época, um financiador que dissesse para a gente, olha, pode arriscar e vamos ver no que é que dá, talvez eu não estivesse aqui hoje. Né? Então, tolher o pensamento é extremamente perigoso. E é isso que a gente tem feito no Brasil. Né? É isso que a gente faz quando a gente põe criança adolescente para rezar de manhã e para rezar à tarde. Né? Novamente, nada contra a fé. Né? Mas você não cria a troca de você não debate. Né? Pelo contrário, você vai colocando tudo em caixinhas. Né? O Barong não parou na pandemia, obviamente, mas depois quando a gente voltou às escolas, voltou a outro, né,
ao outro público, eu fiquei muito assustada com o Brasil que eu encontrei. É impressionante como é fácil destruir algo em 6, 4 anos, né? É impressionante, né? Bom, eu queria falar um pouco agora, a gente viu que pelo que vocês falaram aí, que tem uma missão bem difícil pela frente, né? Quando se fala em vontade política, são 2 palavrinhas que exigem muito trabalho. Mas eu queria falar agora de público-alvo. A doutora Valdileia falou muito dos jovens, Marta também, e eu queria saber, Marta, como o Barong trabalha com a população, por exemplo, terceira idade. A gente tem também, porque a terceira idade, muitos eram casados, anos, não usavam camisinha, porque não tinha essa cultura, e depois se separaram e agora estão com vida sexual ativa e não tem cultura de camisinha. Então, a gente tem a sorologia positiva também para a terceira idade. Existe uma outra linguagem para falar de prevenção com essa população? Vocês têm essa diferença ou é uma linguagem universal? Eu não acredito em linguagem universal, em hipótese alguma, né? Aliás, um dos lemas da gente é ter que ter personalidade de emergência, saber mudar o repertório rapidamente conforme o público que a gente encontra, né? Mas, por exemplo, agora nós vamos, dia 2, a gente vai estar em Taubaté, num SESC, convite do SESC, que eu acredito que vai ser muito interessante. Eles estão promovendo dia de jogo do Brasil e eles estão reunindo a terceira idade para assistir o jogo. Só que antes de assistir o surpresa para a terceira idade, do jogo do Brasil, quem entrará em campo? O Barong. Né? Eu achei super bacana, né? E a gente está levando até camisinha da seleção brasileira, com caipirinha dentro, tal. A gente vai deixar, com certeza, a nossa intervenção vai ser bem bacana, levando muito gel lubrificante, etc. Né? É claro que a linguagem tem que ser outra, mas tem espaços, né? E tem ONGs que fazem esse trabalho de maneira brilhante, né? Com grupos de discussões, trabalhando em bailes de terceira idade, enfim, o próprio selo S promove esse tipo de discussão. Né? Agora, no Barong a gente tem uma psicóloga que se especializou nessa questão da sexualidade na terceira idade. Há espaços para serem ocupados, né? Há espaços para a gente dialogar. E hoje também, o que é terceira idade? Né? 60 anos? Né? As pessoas com 60 anos estão produzindo, né? Estão transando, estão na vida. Né? Então, assim, existem terceiras idades dentro das terceiras idades. Né? Então, nesse sentido, é muito importante realmente a gente criar um grande repertório de diálogo. E quando a gente sai com a van, né, desculpa te interromper, mas quando a gente sai com a van, a gente não é só abordado por jovens, né? Porque é claro que a gente vai também em ocasiões de festas, onde tem, mas também a gente faz grandes eventos, né? E ali a gente é abordado tanto por criança, né? E a gente sabe como atender esse público, como pessoas que, aqui é teste de diabetes? Não, é de HIV. Vou fazer também, né? Ok, né? A gente sabe receber essas pessoas. Sábado agora a gente estava trabalhando também com uma ação que o público médio era de 50 anos para cima, né? E a gente teve reagente para sífilis, né? E provavelmente um caso já complicado. Né? Então, é preciso testar as 4 sorologias, né? HIV, hepatite B, C e sífilis. A gente tem quase certeza que esse caso é um caso já
bem antigo de sífilis pela entrevista que a gente fez, né? Então, a gente precisa ocupar todos os espaços e não é difícil mesmo, né? É só ir para as ruas, como o Programa Municipal de Coordenação Municipal de AIDS faz também. Vocês também atendem pelo CTA itinerante e terceira idade, não? Atende. Falar sobre isso, claro, né? E esse atendimento é mais difícil ou é mais fácil chegar a essa população, Dr. Robson? Qual a população? Terceira idade? É. Eu acho um pouco mais difícil, porque peraí, vamos voltar aqui, vamos voltar à fita. Como a gente, o grosso da epidemia está lá de 15 anos, 14 anos, até os 25 e tal, é óbvio que a gente tem um olhar muito mais voltado para esse grosso da epidemia do que para os extremos de idade. Então, a gente trabalha com pares, né? Diálogo por pares. Então, a gente tem lá um grupo de garotos, jovens, que vão conversar com jovens. Não vai ser o tiozão aqui que vai falar com ele. Né? Porque ele nem vai entender o que eu falo, né? Nem eu entendo o que ele fala e como é que é essa vida aí da molecada. Então, é travesti falando com travesti, mulher falando com mulher. A gente não tem um grupo de velhos falando para velhos. Sejam homossexuais velhos, sejam héteros velhos, sejam mulheres velhas, a gente não tem essa conversa, não. Talvez porque essa conversa pode ser dado, né? São grupos que eu posso acessar em outros lugares com mais facilidade, né? Unidades básicas, porque estão lá, as unidades físicas nossas, porque estão lá, mas a gente não tem uma ação de rua assim específica para eles, como a gente vai ter para a molecada, ou para mulheres trans, ou para homens que fazem sexo com homens. Né? Então, por isso, eu acho que é um pouco mais difícil de acessar. Doutora Valdileia, eu queria voltar uma questão da prevenção. A senhora falou que agora os medicamentos de longa duração, né, porque dão uma melhor qualidade de vida para a pessoa que não tem que tomar todos os dias. Como é que estão as pesquisas, inclusive a PrEP injetável? A gente já tem isso disponível? Existem pesquisas para novos medicamentos que tenham longa duração, que proporcionem mais qualidade de vida para os soropositivos? Então, nós temos para as pessoas que vivem, que você está perguntando. Sim. Né? Novas tecnologias. Né? Essas tecnologias, medicamentos de longa duração, também foram testadas, avaliadas para tratamento. Nós ainda não temos no Brasil essas tecnologias, tem questões regulatórias, porque o laboratório não submeteu exatamente, né? Submeteu para um fim, mas não para outro. Então, eu entendo que essas tecnologias poderiam ajudar muito também para determinados grupos, né, de pessoas que vivem com HIV e que podem não precisar, podem se beneficiar desses medicamentos injetáveis e que podem ser usados com um intervalo maior.
Mas para você ver, esses estudos, eles sequer foram... Os laboratórios sequer trouxeram esses estudos para o Brasil. Brasil. Não foram testados no nosso sistema de saúde, na nossa população. Eu sempre falo, né, às vezes as pessoas perdem a dimensão assim, da importância da realização da pesquisa no próprio país. Mas você não registra um medicamento no Japão se não fizer o estudo no Japão. Você não registra um medicamento na União Europeia, no Canadá, sem avaliar lá. Mas aqui, muitos são registrados, né, sem serem avaliados aqui, mas nesse caso é pior ainda, porque sequer trouxeram as pesquisas para serem feitas aqui. E é muito importante, porque os profissionais eles se familiarizam com a tecnologia, a gente pode observar como se as pessoas, se a população aceita, se gosta, se não gosta. Eu tenho a questão do perfil também genético, de efeitos adversos, que pode variar, o metabolismo da droga. Então, infelizmente, não foi feito aqui, mas eu acho que a gente tem que tirar essa defasagem, né? Eu acho que é importante que a gente busque fazer essas pesquisas, mesmo que não esteja já demonstrada a eficácia, mas que fazer estudos de demonstração em populações específicas, né? Por exemplo, eu acredito que as medicações injetáveis elas seriam muito importantes para as mulheres. A gente sabe que as mulheres até têm uma adesão maior quando elas estão grávidas, mas que essa adesão cai depois que elas têm o bebê. Então, mas, embora a gente fale, né, não amamenta e fornece leite, a gente sabe que é muito comum que tenha, né, lacunas sem fornecimento de leite em muitos lugares do Brasil. Né? Esse é um problema. Nós temos mulheres que elas até podem não contar para a gente, mas elas amamentam, né? Elas querem viver essa experiência de amamentar, e se elas não estão com boa adesão ao seu medicamento, existe o risco de transmitir, né, a infecção pelo aleitamento. Então, essa é uma população que eu acho que poderia se beneficiar muito, tanto para a sua própria saúde, quanto para a questão da transmissão vertical, e outros grupos que têm, outras populações que têm dificuldade de adesão. Assim como na PrEP, né, o tratamento de longa duração também pode ajudar essas pessoas. Bom, nós estamos nos nossos minutos finais e antes de encerrar, eu queria também falar com os três uma pergunta. Qual o principal desafio para 2023 na prevenção no combate ao HIV e AIDS? Marta, começando por você. O principal? Ou então quais os desafios, os 2 desafios que vocês vão focar em 2023? Promoção de saberes, promoção de conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva. Né? Acredito que discutindo sexualidade é que a gente discute HIV. Né? Não existe outra maneira. Né? Discutir as questões das relações de gênero, voltar a discutir isso de maneira fortemente, né? Porque quando as pessoas não aprendem matemática, voltando ao exemplo tão feliz do Dr. Robson, elas também não discutem as questões de gênero. Então, a gente sabe que a violência sexual aumentou, né? Para as mulheres, etc. E com a violência de gênero, você tem todas as questões do HIV e vulnerabilidade, né? Também a questão de todo o combate a qualquer tipo de preconceito,
né? Acho que o HIV, a questão do HIV tem que voltar à mídia, ela tem que voltar às empresas por meio das CIPATs, ela tem que voltar às escolas. A gente tem que debater sexualidade em todos os espaços possíveis e imaginários, né? E meu interfone está tocando. Dr. Robson, o senhor, quais os principais desafios para 2023? Eu acho que o principal desafio para 23 eu queria falar um negócio aqui, mas não é melhor não. Era enterrar tudo que teve de ruim de 18 para cá, né? Limpar essa área para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade, Valdileia receber lá e poder fazer as pesquisas que ela gosta tanto, Marta poder ir fazer o que ela gosta tanto, não é, Tevãs e tal. Mas eu acho que o desafio é manter o que a gente já vem fazendo, né? E levar PrEP, PEP para as periferias, né? Para as trans pretas que estão lá na periferia da cidade, né? Chegar com prevenção para essas pessoas, né? Óbvio que não esquecendo das que já estão aqui ou que estão no centro, essas têm acesso muito que bem, mas dar acesso para essas pessoas que estão na periferia aqui da cidade de São Paulo. Doutora Valdileia. O Robson fala, né, nas periferias, isso é extremamente importante. Nós temos que sair das médias, né? As médias encobrem muitas desigualdades e, na verdade, iniquidades, né? Que é a desigualdade injusta. Então, isso é verdade para HIV, isso é verdade, por exemplo, está muito próximo ao HIV, da tuberculose. A gente tem, né, uma média para o país de incidência de novos casos, mas quando a gente você vai... Qual é a incidência de novos casos de tuberculose nas favelas, nas periferias, na Rocinha, né? Pode ser quase 10 vezes, 8, 10 vezes da média do nosso país. Então, a gente vê isso também na epidemia de HIV. Cada vez mais a gente vê a população negra, né, parda, contribuindo para os números numa proporção maior, e as pessoas que têm escolaridade mais baixa. Então, nós temos que ir atrás dessas pessoas, encontrar uma forma de dialogar e ter uma presença aonde essas pessoas estão. Não ficarmos nos nossos serviços, né, aguardando que as pessoas cheguem. Nós temos que ir aonde essas pessoas estão, estabelecer diálogo e formas de debate. E aí entra toda a questão do preconceito, da discriminação. A gente tem as questões relacionadas ao HIV, mas para onde a gente caminha? A gente vê aí o aumento do racismo, a gente vê o aumento do preconceito contra os pobres, né? E são essas as pessoas mais vulneráveis ao HIV. Então, se nós não combatermos o racismo, não combatermos o preconceito contra os pobres, e a gente vê aí pobres, nordestinos, né? Nós não vamos conseguir diminuir o impacto do HIV. Pelo contrário, vai aumentar a distância, né, entre os mais ricos, os mais pobres em relação à vulnerabilidade do HIV, entre os brancos e os negros, vai aumentar cada vez mais. Então, temos que combater todos os tipos de estigma, de preconceito, de discriminação, porque esse é o combustível para manter a epidemia do HIV. Então,
o esforço tem que ser enorme, tem que ser multifacetado, mas pensar que não é só na nossa caixa do HIV, o preconceito contra a população LGBT, Exatamente. mas não, é tudo que vulnerabiliza uma pessoa, essa vulnerabilidade impacta também na vulnerabilidade do HIV. E a nossa sociedade retrocedeu muito, né, em relação a todos, ao combate a todos esses, a discriminação, o preconceito. Então, essa é a prioridade, e retomar, claro, o debate com a sociedade. A AIDS perdeu, vamos dizer assim, as pessoas acham que a AIDS está resolvida. A gente não se vê, não ouve falar, só ouve falar no 1º de dezembro, né? Nos jornais, aí aparece uma matéria, mas a gente tem que falar o tempo inteiro, porque o problema ele diminuiu, mas para as populações da periferia, o impacto é muito grande. E para quem já é discriminado, né? Exatamente. Bom, nosso tempo, infelizmente, chegou ao final dessa rica discussão. Eu aprendo sempre, tenho certeza que quem está nos assistindo também aprendeu, e toda essa discussão faz parte desse trabalho de formiguinha que vocês fazem, né? Que a cada nova informação, a cada debate, a gente vai informando e deixando uma parcela da população mais informada e mais saber que a AIDS continua aí e o HIV continua aí infectando as pessoas. Eu agradeço muito o Dr. Robson Camargo, coordenador adjunto do programa AIDS São Paulo. Muito obrigado por estar conosco nesse webinário. Obrigado pelo convite. Foi muito bom. Bom ver Valdileia, bom ver Marta. Esse povo que está sempre na batalha. A gente já se vê há anos. E continuamos. Vamos continuar aqui, 23, estamos todo mundo junto. Obrigado. E obrigada também, doutora Valdileia Veloso, pesquisadora titular da Fiocruz. Muito obrigada pela participação. Filomena, eu que agradeço o convite por essa oportunidade de estar junto aqui com você, com a Marta, com o Robson, debatendo esse tema tão importante, né, que faz parte das nossas vidas há muitos anos, e com muita esperança, né? Eu encerro aqui minha participação com muita esperança de que nossa sociedade vai retomar o rumo da civilização e que nós vamos construir um país melhor a partir de agora. E agradeço também a Marta McBritton, que é presidente e coordenadora de projetos em saúde, direitos sexuais e reprodutivos do Instituto Cultural Barong. Muito obrigada, Marta. Eu também agradeço o convite da Agência de Notícias da AIDS. E sim, vamos estar juntos, acho que nós logo mais, né, Dr. Robson, aqui em São Paulo, temos muitos eventos, e espero o ano que vem também no Rio de Janeiro, está aí trabalhando. E resiliência para nós, resistimos até então, né? Conseguimos, estamos aqui. Né? Então, agora, né, trabalhar a vida que vem, né? Como diz a Roseli, será o pela, mas vamos lá. São duas palavras que ficam, resiliência e esperança, né? E eu agradeço muito a participação de todas e de todos neste terceiro webinário 2023, os desafios do Brasil no combate ao HIV, que é promovido pela Agência de Notícias da AIDS. Lembrando que amanhã é o dia 1º de dezembro, dia de luta, Dia Mundial de Luta no combate ao HIV e à AIDS, e também não é para ficar só nesse dia, né, doutora Valdileia, é para a gente lembrar e trabalhar o ano inteiro. Muito obrigada a todos, uma ótima tarde para todo mundo e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Até. Tchau, tchau, gente.
A informação é a chave para quebrarmos as barreiras do estigma associado ao HIV. E estamos muito comprometidos com esse propósito. Por isso, estamos presentes em múltiplas plataformas para que você mantenha-se informado. Fique por dentro dos nossos conteúdos através das nossas páginas no Instagram e Facebook. Também temos um canal no Spotify com podcasts com muitos convidados especiais. E não poderíamos deixar de falar dos nossos eventos. A Jornada Participativos é um momento de encontro com muita troca e aprendizado. Venha fazer parte dessa história conosco e seja participativo nessa jornada.